E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. B de bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande abraço para você. Estamos começando o Esporte em Debate desta quarta-feira, hoje dia 27 de abril. Vamos juntos até às 19 horas, porque hoje é dia de futebol aqui na Rádio Bandeirantes. A dupla campineira em ação em campo. O Guarani, primeiramente, às 9 da noite, recebe o Criciúma. E a partir das 9h30 da noite, em São Januário, tem a Macaca encarando o time do Vasco da Gama. O Esporte em Debate desta quarta-feira, com muitas informações para você. Vamos ter as sonoras de Leandro Vilela, volante do time do Guarani, também Norberto, lateral direito da Macaca. Vamos ter também a participação dos nossos comentaristas, as pautas do programa de hoje, que já eu vou trazer para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7 e também no AM 1170, para você que está em Campinas e em toda a região, para você que está em Ribeirão Preto e em toda a região, 85.3 no FM e também no AM 1270, também através do YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Cortag e Odontoclinic, está no ar o Esporte em Debate desta quarta-feira. E a partir de agora o nosso canal direto com você, ouvinte da Bandeirantes, está aberto, está liberado para sua participação no código de área 19 97102 1493. 19, o código de área 97102 1493. E o tema hoje para as duas torcidas, o Fala Galera de hoje, para sua participação, que é claro, é sempre muito bem-vinda conosco. Você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte nesta quarta-feira? Essa pergunta para você no Fala Galera de hoje do Esporte em Debate. Você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte Preta nesta quarta-feira? Participe conosco, mensagens de áudio, mensagens de texto, mensagens de áudio, evidentemente curtas. Você assina de onde você está falando, qual o seu nome, qual o seu bairro, qual a sua cidade. A gente quer conhecer mais você, ouvinte da Bandeirantes. 97102 1493. E aí, está confiante? Você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte Preta? Então participe conosco através do WhatsApp. As pautas do programa de hoje no Guarani. Leandro Vilela diz que Guarani precisa melhorar aproveitamento no ataque. Nicolas Careca, Eliel, Ronaldo Alves e Marcinho deverão ser as novidades na escalação bugrina. Marquinhos Gabriel é o jogador mais perigoso do Criciúma. Criciúma treinado pelo Cláudio Tencati e tem como o principal jogador, talvez o mais conhecido, o Marquinhos Gabriel. É o jogador mais perigoso do Criciúma. Já vamos debater com os nossos comentaristas. Na Ponte Preta, Norberto projeta dificuldades contra o Vasco. E mesmo com a mesma escalação, a Ponte deve adotar uma postura diferente no jogo contra o CRB para encarar o Vasco? Também vamos destacar e falar, analisar e comentar sobre o Vasco. O Vasco pressionado até aqui, o time Cruz Maltino não venceu na Série B na Bezona, em 3 jogos, 3 empates. E a pergunta para os nossos comentaristas, para os nossos analistas, se o Zé Ricardo pressionado, ele está pressionado, na verdade nem é uma pergunta, é uma colocação. O Zé Roberto está pressionado
E também tem o Vasco da Gama hoje, a estreia do Palácios, este jovem de apenas 21 anos. E tem também no final do programa o Na Lata, com a opinião dos nossos comentaristas. É o Esporte em Debate desta quarta-feira e a partir de agora vamos girar com os nossos comentaristas. Deixa eu pegar o destaque de Carlos Henrique, o Bate Pesado. Tudo bem, CH? Boa tarde para você. Oi, Bolis, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, que está mais uma vez nos prestigiando, 2 partidas importantes, Guarani primeiro contra o Criciúma, depois a Ponte contra o Vasco. Eu estarei no jogo da Ponte ao seu lado, antes o Batista, o Tigrão, o Gleger e toda a equipe com Edu Pinheiro, para Guarani e Criciúma. Eu acredito sim em vitórias, principalmente na vitória do Guarani, que joga em casa. Tem grandes possibilidades. E fora de casa, a Ponte pode surpreender. A Ponte que está buscando ainda colocar o trem nos trilhos, achar o seu caminho. Apenas uma partida, o time melhorou, a gente nem sabe que time que o Hélio dos Anjos vai colocar em campo, mas de qualquer maneira, em uma partida, a Ponte deu mostras que pode ter encontrado o caminho. Então, em questão de palpite e expectativa também, eu acho que o Guarani vence e a Ponte pelo menos traz um empate para Campinas, viu, Bolis? Tá certo, este é o CH, as primeiras participações aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde a todos, abraços, é o Renato do Dique 1 Bugrino. Quais os técnicos disponíveis no mercado padrão Guarani? Já vamos abordar esse tema, porque o Daniel Paulista está realmente pressionadíssimo no cargo. Desde que chegou ao comando técnico do Bugre, ele foi anunciado, foi apresentado no dia 24 de maio, portanto não tem nem um ano como treinador do Guarani. E esta é a pior sequência de resultados. São 6 jogos sem vencer do Daniel Paulista no comando técnico do Bugre. O Guarani nesse momento tem apenas 1 ponto, tem este jogo importantíssimo contra o Criciúma às 9 da noite, onde tem que vencer, mas evidentemente o treinador pressionado e o torcedor já quer saber sobre possíveis substitutos do Daniel Paulista. Você acredita em vitória do Guarani Ponte Preta? Resposta não. É o Edu Braz. Edu Braz foi taxativo aqui, ó. Tá dizendo que não acredita. Boa tarde a todos da bancada. Acho o jogo de hoje, Vasco e Ponte, com VAR, sem VAR, a Ponte se sair no mínimo com um empate a vitória. Gostaria que o Vasco tivesse lá na frente do G4, a dificuldade seria menor, porque a pressão dentro e fora não vai ser fácil. E pode perceber, todas as vezes os problemas vêm de outros clubes no caminho da Ponte. Sempre sobra para nós. Tá escrito nas galáxias. A Ponte resolve os problemas dos outros. Parece que é a tradição. Pode achar aí o retrospecto. Deus do céu. Já diria Zé Arnaldo, é o Edivaldo que está participando e interagindo conosco. Participem, 971021493 é o Esporte em Debate desta quarta-feira. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de tarde, é meio Tigrão, bruto, galopante, indomável, e que também adora um afago na crina. Tudo bem, Tigrão? Boa tarde. Fala, Bolis. Beleza, seja bem-vindo. Obrigado. Show de bola, narrando, apresentando, ancorando. Menino eclético, talento puro. Bolis, teoricamente, é mais fácil, teoricamente, a missão do Guarani do que a missão da Ponte. Por jogar em casa e a Ponte fora, o Vasco pressionado, vai ter lá um grande público. Claro que se as coisas começarem a não acontecer, é evidente, né, que o que é tudo a favor vira contra. Mas a recíproca é verdadeira também. Se marca um gol de saída, aí o povo vem junto, é complicado para a Ponte segurar tudo isso daí. Então uma quarta-feira gorda. Em tese, né, muito no campo da teoria, a gente fica aí a imaginar que a missão do Guarani é mais fácil. E às vezes na prática isso não se configura. Por quê? O Criciúma, que é um dos caçulas aí da competição, subiu, né, na Série C do ano passado. O Criciúma vem, evidentemente, não apenas como mero participante, né? Criciúma jogou apenas 2 vezes, quase de jogo adiado em função lá de final do Campeonato Alagoano, jogo não realizado, ele jogou 2 vezes, tem 4 pontos, né? Então o Criciúma empatou uma e ganhou a outra. E o Vasco, que é o adversário da Ponte, já jogou 3 e tem 3 pontos.
Então veja você que a média de ponto do Vasco é de 1 por partida, né? Não ganhou ainda. Enquanto que o Criciúma tem 2 de média, 4 pontos em 2 jogos. Isso implica dizer que o Criciúma hoje, e é muito cedo para se fazer qualquer tipo de análise numérica, mas até o momento do campeonato, o Criciúma tendo jogado 2 vezes e o Vasco 3, a média por partida do Criciúma é do dobro do Vasco, 2 contra 1. E a Ponte, com os seus 4 pontos, tem uma média também menor do que a do Criciúma e um pouco maior do que a do Vasco, né? A Ponte tem 1,33, porque ganhou 4 em 3 jogos. Então fez aí quase os 50% aí, que é uma boa média. Já jogou 3 vezes, a exemplo do Vasco. A Ponte com 4 e o Vasco com 3. Um pouquinho melhor o aproveitamento da Ponte e já ganhou uma. Então, quando a gente analisa número, não dá para ficar dizendo que a missão da Ponte é mais difícil, pelo retrospecto dos adversários de hoje. Que a Ponte terá mais dificuldade do que o Guarani. Mas na prática, nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que não é assim, porque o Vasco, como acabou de dizer um ouvinte aí, parece que sobra tudo para a Ponte. E o Vasco não tem outra alternativa que não sair como um rolo compressor para cima da Ponte. E nós falávamos a respeito disso também quando o Guarani foi enfrentar o Grêmio, no último sábado. Não foi isso? Ó, o Guarani vai enfrentar um Grêmio que não ganhou ainda, mas o Grêmio não tem outra alternativa, ele tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. O mesmo pensamento, a mesma tese se aplica ao Vasco hoje. Mas tudo isso que nós estamos falando, o Criciúma com regularidade, pode chegar aí no brinco e ser uma presa fácil para o Guarani. Então tudo isso é muito no campo teórico. A hora que a bola rola, em 10 minutos tudo se transforma. Mas eu espero que Campinas faça o seu futebol, os seus 2 clubes, que façam um total mínimo de 4 pontos na noitada futebolística da Bandeirantes, daqui a pouco, né? Depois da Hora do Brasil e depois, obviamente, aqui do nosso Esporte em Debate. É uma quarta-feira muito legal e ela fica melhor ainda porque é você que está no comando aí do programa, que aquele outro cara que estava ontem, só ele que fala, ele apresenta, comenta, chama ouvinte, faz merchan, e eu, o CH e o Gleger, a gente fica aqui assistindo e ouvindo. Com você não, você balança melhor, chacoalha melhor o limoeiro, como diria o Osmar Santos. Então a quarta-feira já estava legal. Com você e agora no comando, e depois no Jogo da Macaca, que é o segundo aí da noitada, fica melhor ainda, viu, Boles? Valeu, Tigrão. Muito obrigado ao Tigrão, ao CH, já a participação também do Gleger Zorzinha, o Esporte em Debate desta quarta-feira no ar para você aqui na Rádio Bandeirantes, com os comentários do CH, do Gleger e também do Tigrão, como do técnico do Gil Kleber, com o Gilberto Sufi, com o Lucas Pessoa, com o Danilo Capucci, também com o Leandro Renato. A direção de esportes é ele, Carlos Batista, a direção geral do jornalista Rodrigo Neves. E na apresentação estamos aqui, Leandro Boles com você, até às 19 horas. Participe conosco, 97102-1493. Vamos começar a debater, né, trazer as pautas do programa de hoje. Antes, só para registrar mais uma participação de um pontebretano preocupado com a arbitragem do Jogo da Ponte, hein? Jogo da Ponte é 9h30, jogo do Guarani contra o Criciúma com a transmissão de Carlos Batista, 9 da noite, a bola rola no brinco, mas a partir das 8 tem o Concentração no comando do Edu Pinheiro. E o Wagner ressalta sua preocupação em relação à arbitragem, diz o seguinte: se a arbitragem deixar e o espírito do Eurico Miranda não aparecer em São Januário, a Ponte ganha por 1-0. Lá em São Januário, coisas estranhas costumam acontecer. É o Wagner do bairro Vila Régio, em Campinas. Só para ressaltar a arbitragem dos jogos dos times de Campinas, o jogo da Ponte terá a arbitragem do Rodolfo Toschi Marques. Ele é árbitro FIFA do Paraná, vem apitando os jogos da Série A e também da Série B. O último jogo que ele apitou foi um empate entre Tombense e Cruzeiro pela Bezona, mas teve um jogo polêmico recentemente que ele apitou a vitória do Fluminense sobre o Vila Nova por 3-2 pela Copa do Brasil. Vila Nova chiou demais em um pênalti que, de acordo com o time goiano, não existiu a favor do Fluminense quando o jogo estava 2-0 para o time goiano. Então gerou toda uma preocupação, uma reclamação, na verdade, do time do Vila Nova em relação à arbitragem do Rodolfo Toschi Marques,
E ele apitou na primeira rodada, Tigrão, Juventude e Red Bull Bragantino. Naquela ocasião, o jogo terminou empatado por 2-2. E só para não deixar passar, a arbitragem do jogo do Guarani. Guarani joga no Brinco, logo mais às 9 da noite. A arbitragem será do Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia. E o árbitro do VAR será o mineiro Felipe Alain Costa de Oliveira. E para trazer o retrospecto do Emerson Ricardo de Almeida Andrade, o último jogo que ele apitou foi no dia 17, a vitória do Paysandu sobre o Atlético Cearense pela Série C por 5-0. Ele apitou ainda mais uma partida da Série C, a vitória do Campinense sobre o Souza por 2-1. E na Série B, na Bezona, ele apitou a vitória do CRB por 1-0 sobre o Sport. E aí, Tigrão, o CH, pauta na mesa, a arbitragem é uma preocupação para a Ponte sempre hoje em São Januário? Sempre é uma preocupação, especialmente no jogo lá de São Januário, né? Mas nós já vimos o Guarani também ser prejudicado dentro de casa e contra times pequenos ou times intermediários do nosso futebol. Mas a arbitragem do Brasil, ela tem um nível muito baixo, muito ruim. Haja visto o que aconteceu essa semana aí, a vassourada não deixou ninguém nem para apagar a lâmpada. Nem o último que ia apagar a luz sobrou. Então isso aí é sintomático, para que a gente possa entender como é que estava o nível e qual é atualmente o nível muito ruim, diga-se de passagem, da arbitragem brasileira. Você acabou de dar a ficha técnica aí, Bolis? Sim. Então os meninos que estão mexendo nos botões aí, repete para nós aí, por favor. Bom, vamos lá. O árbitro do jogo da Ponte... Não, aí na nossa técnica. Como é que é, Tigrão? Meninos da nossa técnica. Vamos lá, ó. A equipe que é comandada pelo Gil Kleber, certo? Tá por aqui. Tem o Danilo Capucci, o Leandro Renato, o Gilberto Sufi e também o Lucas Pessoa. A equipe que é comandada pelo Gil Kleber, Tigrão. Beleza, um beijo para todos eles, com bafo e tudo do Tigrão. Hoje a coisa tá indo, hein? Mas ninguém fala para mim se eu tô chegando legal aí. Eu tô indo aqui num voo cego, mas eu acho que tá legal, senão o Gil já tinha me ligado. Ó, já recebo um sinal eles. A gente positivo. sabe da luta diária aí, para botar a nave no ar. E hoje ela vai até amanhã, né? Isso é que é legal, Bolis. Não, e já recebo aqui um sinal altamente positivo com os 2 polegares, né, um de cada braço, de cada mão, evidentemente, né? De Gil Kleber atestando positivamente a sua participação, viu, Tigrão? Fica tranquilo. Como é que é o nome do primeiro companheiro aí, o Pessoa, o primeiro nome dele? É o Leandro Pessoa, mas hoje é o Lucas Pessoa, mas quem tá aqui conosco é o Danilo. Lucas. É o Danilo Capucci. Danilo Capucci, Leandro Renato, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, sua protuberância sexy. E também Gil Kleber pela ponta esquerda. Vamos lá, vai dar tudo certo. Beleza. Bom, o CH, mesma pergunta para você. Uma preocupação em relação à arbitragem. Aliás, você pode falar também sobre o jogo do Guarani, mas é aquela velha história, né, CH? Jogar em São Januário, a questão da pressão, não é fácil. E o Rodolfo Toschi Marques, a última vez que ele pisou no Rio de Janeiro, ele foi muito mal, né? Acabou prejudicando realmente o Vila Nova na Copa do Brasil naquele jogo contra o Fluminense. Você também tem essa preocupação que o torcedor da Ponte demonstra? Jogar em São Januário, Bolis, nunca é fácil. É sempre uma pressão muito grande, não só para o adversário, mas para a arbitragem. Eu não posso ficar preocupado com a arbitragem, porque senão a gente vai desconfiar de todos os jogos, né? Então, eu fiquei muito feliz com a saída, principalmente do Sérgio Correia na CBF, porque mudava presidente, presidente vai preso, presidente é destituído e o cara não saía de lá. Então, ultimamente, passaram ele da arbitragem para tomar conta do VAR. Agora, o ex-árbitro paulista, né, Wilson Luiz Seneme, que saiu da Comebol para assumir a presidência da comissão de arbitragem. Eu conheço o Seneme. Ele pode até errar tecnicamente, ele pode até não conseguir resolver o problema, mas o Seneme é um cara sério. E ele passou a vassoura mesmo quando disse o Tigrão. Então, desde que ele saiu da Comebol para assumir a presidência da arbitragem da CBF, veja você, não sei se você ficou atento com isso, que o critério da arbitragem mudou. As partidas, elas estão, essas faltinhas técnicas, o pessoal da arbitragem não
não está marcando. Então, o jeito de arbitrar no Brasil mudou. Eu não sei se certo ou errado, só o tempo vai dizer. E até o aspecto de acionar o VAR ou não. Então, a gente vai perceber uma diferença. Eu espero que os jogadores tenham sido preparados para isso. Porque a maneira de apitar é diferente agora. Eu já percebi em 3 ou 4 partidas que fiz e assisti, eu vi que o dedo dele já está em relação a como acionar o VAR, por exemplo, ou não. Como marcar falta ou não, essas faltinhas, né? O jogo está correndo. Então vamos ver hoje. Eu acho que a arbitragem, o jogo que eu vou fazer ao seu lado, do Rodolfo Toschi Marques, realmente você tem razão. Na partida contra o Fluminense, aliás, do Fluminense contra o Vila Nova, 3-2 no Maracanã, o pessoal lá do Vila ficou louco da vida com uma série de marcações contraditórias da arbitragem do Rodolfo, que vai apitar o jogo da Ponte hoje, mas um jogo que você não consegue transportar para outro. É um árbitro que tem experiência, um árbitro FIFA. Então eu espero que ele tenha sucesso, discernimento, espero que a Ponte ou o jogo não tenha problema, porque, repito, ele é um árbitro que leva o escudo da FIFA, então, teoricamente, é um árbitro que tem que dar conta do recado. É isso, vamos torcer para que, acima de tudo, ele faça um bom trabalho, porque o jogo é complicado, afinal de contas, o Vasco ainda não venceu, 3 jogos, 3 empates, e tem aquela velha história da pressão, e, repito, a última vez que o Rodolfo Toschi Marques apitou um jogo no Rio de Janeiro, não que isso seja um fator extremamente preponderante, mas ele foi mal naquele jogo pela Copa do Brasil, mas como bem colocou o CH, é árbitro FIFA, representa a entidade máxima do futebol mundial e chegou lá com méritos, e a gente espera que ele faça uma boa arbitragem no jogo entre Vasco e Ponte Preta, 9h30 da noite, a bola rola em São Januário. É só o início, hein, do Esporte em Debate, nesta preparação, nesta concentração de fato a partir das 8 da noite, mas neste pré-concentração visando os times de Campinas que vão entrar em campo hoje, vão estar em campo nesta quarta-feira, que é o lado do domingão, é o dia nobre também do futebol. Vale a sua participação, mensagens de áudio, mensagens de texto, 971021493. Fala, galera de hoje. Você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte Preta nesta quarta-feira? Para você que nesse momento talvez não esteja com o WhatsApp, pode mandar aqui também a sua participação via Instagram. No meu Instagram, no @LeandroBoles, com 2 L's e S. Pode mandar aqui, ó, @LeandroBoles, 2 L's e S, que na medida do possível também registro a sua participação. Acontece nesse momento, só para a gente fugir um pouquinho e rapidamente do futebol de Campinas, o segundo jogo, né, da fase semifinal. É o primeiro jogo, mas tivemos ontem, pela Liga dos Campeões da Europa, aquele jogaço na Inglaterra, a vitória do City sobre o Real Madrid por 4-3. E hoje o primeiro jogo da semifinal no duelo entre Liverpool e Villarreal, da Espanha. Estamos com 21 minutos do segundo tempo e apesar do primeiro tempo 0-0, terminar 0-0, aquela retranca danada do time espanhol, o Liverpool acaba de marcar o seu segundo gol já. Fez o primeiro gol no início do segundo tempo, logo aos 7 minutos, um gol contra, uma jogada do Henderson com a participação do Salah, o gol contra do Estupiñán. E há pouco o Mané, Sadio Mané, ampliou para o Liverpool o jogo na Inglaterra, 2 para o Liverpool, 0 para o Villarreal. E agora há pouco o Liverpool teve também um gol anulado. São as emoções da Liga dos Campeões da Europa. Você sabia que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina? Ter dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. É isso mesmo. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para lhe atender e trazer de volta o seu sorriso. Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala e perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima com aquele sorrisão bonito. As condições de pagamento são muito favoráveis, com parcelamento em até 12 vezes.
A Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Lembrando que daqui a pouquinho também tem o boletim do Derby, hein? As informações do Derby Campineiro, está chegando a hora. Aliás, hoje é o último jogo do Guarani no Brinco. O Guarani joga na próxima terça-feira fora de casa e no domingo, Dia das Mães, ou seja, o próximo jogo será o Derby Campineiro. A Ponte joga hoje contra o Vasco. No sábado, vai jogar em casa 8h30 da noite e terá aí praticamente mais de uma semana até o Derby no Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio, porque o primeiro, evidentemente, já é agora no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, e o jogo, o Derby, no dia 8, e daqui a pouquinho o boletim do Derby para você. São 17 horas mais 26 minutos. Já já mais participações do ouvinte conosco. Vamos a uma sonora, começando com o Guarani. O Guarani joga antes do que a Ponte, o jogo às 9 da noite no Brinco, com a narração de Carlos Batista, com os comentários do Tigrão, do Gleger Zorzin, a sua participação e também aqui o Edu Pinheiro no Concentração e trazendo todas as informações do mundo da bola para você. E quem fala aqui no Esporte em Debate é o volante Leandro Vilela. Ele ressalta que o Guarani precisa melhorar o aproveitamento no ataque. Vamos acompanhar. Foram 2 jogos onde, triste pela não vinda do resultado positivo. Estou me adaptando ainda ao formato do professor Daniel, o que ele pede dentro do modelo de jogo dele. Estou me adaptando aos companheiros também. Só foram 2 jogos, é pouca coisa ainda para falar de uma melhora de adaptação, mas ela vai vir gradualmente a cada partida. E eu espero que contra a equipe do Criciúma a gente consiga apresentar uma boa resposta para a torcida e que a gente consiga sair daqui com os 3 pontos. Com certeza, aonde eu passei, eu sempre falo que a torcida é a peça fundamental, é o nosso 12º jogador, o mais importante dessa engrenagem, porque é ele que nos incentiva, nos tira a força onde a gente acha que não tem. E é muito bonito o estádio, bonito como o Brinco de Ouro, com a brilhante torcida que tem. Tiver casa cheia aqui, pode ter certeza que vai nos ajudar muito contra o Criciúma e no restante da competição. Muito bem, tá aí o Leandro Vilela, vai para o seu 3º jogo como titular, pelo menos é esta a tendência no jogo de logo mais contra o Criciúma. Já está conosco também o comentarista Gleger Zorzin, olhar técnico da Bandeirantes. Esse conhece do riscado porque já esteve lá dentro e já começa a sua participação falando exatamente sobre o Guarani e sobre o que disse o Leandro Vilela para o jogo de daqui a pouquinho. Tudo bem, Gleger? Boa tarde. Tudo bem, Neves? Um abraço para você, uma boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu acho que o Guarani, independente de... Nós discutimos muito sobre escalação, quem deve jogar, né? Tem alguns desfalques. O Guarani perde seu lateral esquerdo, perde seu meia de articulação. Mas, Bolis, isso no futebol é absolutamente normal, né? Um campeonato longo, um campeonato muito competitivo. Você vai ter perdas, né? Com cartão, contusões. Então é por isso que você tem que ter um elenco forte, um elenco preparado, né? Um elenco bem montado, para que a hora que você tenha essas necessidades, você tenha peças de reposição à altura daqueles que saíram. Eu acho que o Guarani, por aquilo que vem jogando, tá? Não estou dizendo que o Giovanni Augusto é mau jogador, nada disso, longe disso. Mas pelo que o Giovanni Augusto vem jogando, se o Marcinho for escalado, na minha opinião, vai cumprir, vai jogar, vai fazer a diferença. Porque é um jogador mais leve, um jogador de mais velocidade, né? O Giovanni Augusto tem uma característica de cadência, de segurar o jogo, de uma bola parada, de um chute de fora da área. E o Guarani, para a partida de hoje contra o Criciúma, precisa disso, precisa pressionar, né? Precisa de linha alta, precisa de alguns momentos de velocidade, precisa de um jogador que tem característica individual no 1 contra 1. Então é isso que o Guarani precisa para hoje. Vai enfrentar um time que está bem arrumado, está fazendo um campeonato aí regular para bom, né? Mas o Guarani joga em casa. E se nós analisarmos os 2 elencos,
O Guarani é muito mais time, né, tecnicamente. E ainda está jogando ao lado do seu torcedor na sua casa, que é o Brinco de Ouro. Então, Bolis, é claro e óbvio que tem aí algumas possibilidades, né? Possibilidades de vir com 3 volantes, a possibilidade de entrar o Nicolas Careca, a possibilidade de ele não usar um terceiro atacante e vir com 4 homens no meio. Tem essas possibilidades. Eu acho que na lateral esquerda o Eliel é o substituto imediato. O Ronaldo Alves deve voltar no lugar do Derlan, porque era o titular e saiu não por deficiência técnica, né? Teve um probleminha físico ali, tá voltando, tem que ser titular. E no ataque, eu acho que o Lucão do Break, ele já teve as oportunidades, né? E foi muito bem no Campeonato Paulista, ajudou o Guarani, mas nesse Campeonato Brasileiro não vem bem, não está atuando bem. E o Nicolas Careca traz uma característica um pouco diferente, deixa o time um pouco mais leve, deixa o time um pouco mais móvel, né, do meio para frente, dá um pouco mais de alternativas de jogadas, de triangulações, e é isso que o Guarani precisa. Não dá para você entrar com um time, né, e o que o time adversário já sabe como marcar, aquele time previsível, não dá. Hoje o Guarani precisa fazer diferente. Aquilo que o Daniel Paulista vem fazendo, os times já detectaram, já começaram a marcar, né, um ponto forte do Guarani em alguns momentos neutralizado, então precisa de algo diferente. E o Daniel Paulista teve tempo para ajustar, teve tempo para treinar, teve tempo para ver aí as melhores possibilidades. Eu só não quero ver um Guarani hoje atrás, segurando, mas o Guarani pode entrar com os 3 volantes, porque tá tomando gol quase todos os jogos, né? Mas para quê? Você tá jogando dentro de casa, precisa ganhar o jogo, pô. Então a minha escalação hoje seria, primeira linha, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, João Vitor e o menino Eliel. Meio de campo com Vilela, Andrade e o menino Marcinho. E na frente, Nicolas Careca, de um lado Júlio César e do outro Bruno José. Esse para mim é o time ideal para o Guarani vencer. Eu acho que o Guarani vence hoje. Tá? Tudo bem que o Daniel pode aparecer com outras possibilidades, com outras alternativas, mas para mim o Guarani é favorito e vence o jogo hoje, viu, Bolis? Beleza, já eu quero também as opiniões do Tigrão e do CH. Aliás, ô Gleger, você sabe que está com muita moral aqui com a parte técnica da Rádio Bandeirantes. Verdade. E todo mundo solicitando solfejos para hoje à noite, mas tem um detalhe. Aliás, se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. No ar. Exatamente. É o seguinte, rapaziada quer solfejos, mas assim, solfejos de festa de aniversário, como por exemplo, brigadeiro, beijinho, dentro dessa toada, viu, Gleger? Eu já não garanto, né, Bolis? Então eu já não garanto. Posso garantir ali aquele pão com mortadela, presunto e queijo, né? É sempre bom, né? O trivial, né? O tradicional. Vamos mudar o que tá dando certo, não, viu, Leandro Bolis? É isso, melhor o feijãozinho com arroz, o pão com mortadela. Exatamente. Presunto e queijo. Outra coisa, hein? Não venha me escorregar em tapete, pelo amor de Deus. Ô, Bolis. Pode machucar, viu, CH? Não adianta pedir, vocês estão equivocados. O Gleger, ele adora uma festa de aniversário. E quando ele visita essa festa de aniversário, ele adora brigadeiro. Ele come tudo, entendeu? Não sobra nada. Então, ao não ser que ele proporcione uma festa para vocês dentro do estúdio, aí sim vai funcionar, porque ele tem bom gosto. Mas quando ele visita alguém que vai fazer aniversário, está comemorando anos de vida, ele come tudo. Ele não se segura, Boris. Tá certo, são 17 horas mais 35 minutos. Carlos Batista, o nosso comandante, chega com um recado especial para você. E a minha dica hoje é para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce e até mesmo falta de libido, não sofra calado. Procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil ou ejaculação precoce são uma das maiores queixas. O problema mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam. Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas, assim também outros que envolvem a saúde sexual do homem.
A clínica Upman oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para lhe proporcionar um resultado eficaz e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai poder oferecer a você o tratamento ideal e personalizado. Então, não confie em qualquer tratamento, não. Não se medique por conta própria. Não perca mais tempo. Agende uma consulta agora mesmo pelo WhatsApp 998005939. Confira no site upman.com.br ou então você entrando lá no site vai também buscar lá o QR Code para você colocar a câmera do seu celular e vai direto para todas as informações que você precisa. O WhatsApp 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843. Clínica Upman. Rádio Bandeirantes. Volta com mais recados aqui na programação da Bandeirantes. Registrando a galera, participando conosco, muitas participações. Boa tarde, Boles e amigos da Band. Estive no Majestoso no sábado e vi uma melhora nesse time da ponte. E vamos fazer uma Série B em 2022 e melhorar o público no Majestoso. Abraços. É o Valnei Matheus do CDHU São Martins. O ouvinte 9711 também aqui não registrou o seu nome, mas está participando conosco, elogiando o nosso trabalho aqui. Ele tentou fazer uma pegadinha, mas não deu certo. Boa tarde, bom programa a todos, hein? Hoje vai longe a programação. Ponte e Guarani de vez em quando são prejudicados pelos árbitros, mas nesse campeonato o Guarani foi beneficiado no jogo contra o Sport pelo árbitro Alisson Sidney Furtado do Tocantins. É a Divina Pereira de Campinas. Uma mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa tarde, noite, senhores. Tudo bem? Tarde. Quem fala aqui é Anderson. Fala, Anderson. Eu quero discordar um pouquinho do CH aí na questão que ele disse da arbitragem. Eu ainda vejo que no Brasil ainda se marca muita faltinha. Eu estava no campo da Ponte no sábado, é impressionante. O cara não pode chegar perto, relar que cai a falta. Isso não pode. Tem que ser... Esses árbitros daqui tem que ter um estudo com os árbitros da Europa. Falta é falta, não relou é falta. Mas um abraço a todos, galera. Valeu, é ouvinte participando conosco. Bom, CH, o seu nome foi citado. Você gostaria de responder o ouvinte? Não, eu tenho muito respeito pelo ouvinte. Opinião é opinião. Um jogo você não pode tirar como parâmetro. Aqui eu ouvi uma entrevista do CNM e conversei com pessoas próximas ao trabalho dele. Essa é a intenção. A intenção é de não marcar qualquer falta, é soltar mais jogo. Mas em algumas partidas, alguns árbitros, dependendo da circunstância, não tem jeito de não parar. Eu não estou dizendo que não aconteceu na partida citada pelo ouvinte, mas é uma questão de comando, de direção e de conceito do CNM. Só que não é o CNM que está apitando, ele dá a orientação. Vamos acompanhar, de repente não acontece na prática. E um grande abraço ao ouvinte. É isso aí. Boa tarde, amigos. Só espero que não tomem cartões bobos. O Bugrão ganha hoje 2-0 com sustos. Ele coloca ainda o ouvinte aqui, ó. Bruno José desencanta, é o Perna. Bugrinos da Vila Boa Vista. Antes do intervalo comercial, acho que é melhor fazer um intervalo, né? Depois a gente volta então com o Tigrão, com o Gleiger e também com o CH para falar mais sobre Guarani, Ponte e Guarani, os times de Campinas que estarão em ação logo mais nesta noite, quarta rodada, quarta-feira da Bezona. Agora são 17h40 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi. óticasgassi.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e adquira seu ingresso para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Boletim do Derby 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o primeiro derby no Brinco foi no dia 7 de junho de 53. Quer dizer, 6 dias depois que o Brinco de Ouro foi inaugurado. O Brinco foi inaugurado no dia 31 de maio de 53. Gente, 6 dias depois, derby, né? E deu ponte. Guarani 0, Ponte 3. Marcaram para a Ponte Nininho, Pitico de pênalti e Noca. E olha, vou te contar, hein? Pra variar, deu confusão. Primeiro dizendo que o Guarani nesse jogo perdeu 2 pênaltis. 2 pênaltis o Guarani perdeu nesse derby. No primeiro tempo, Augusto chutou no travessão. E o segundo pênalti estava 2-0 para a Ponte, foi no segundo tempo. Nilo chutou no cantinho esquerdo e Ciasca defendeu. Grande goleiro Ponte Pretano, Ciasca. Aí no final do jogo, 43 minutos, Ciasca se estranhou com o Nonô. Briga, só que o árbitro expulsa só Ciasca, goleiro da Macaca, e quem terminou os últimos minutos no gol da Ponte foi Bruninho. É isso aí, meus amigos. 7 de junho de 1953, o primeiro derby no Brinco. Guarani 0, Ponte 3, e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Água de coco quadrado 1 litro, 4,39. Creme de cebola quinino 65 gramas, 1,79. Desinfetante IP-BAC 500 ml, 2,49. Papel higiênico fofinho 8 rolos, 5,29. Ofertas válidas até dia 2 de maio. Confira Iga Atacado também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Em
Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em debate, na Bandeirantes. Quero falar aqui da Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Tem promoção até o final deste mês de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus, você terá de cortesia o alinhamento, revisão de suspensão e freio. Revisão de suspensão e freio e alinhamento. Atenção para o endereço: Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo da Lagoa do Taquaral, ali bem próximo do Balão do Vila Nova. 3367-1748, telefone fixo, e o WhatsApp 999363302. Impacto Prime Campinas, pensou pneu, pensou impacto. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Muito bem, estamos de volta com o Esporte Debate desta quarta-feira. Estamos com 45 minutos do segundo tempo. Liga dos Campeões da Europa da Inglaterra. O Liverpool vence o Villarreal da Espanha por 2-0. É o jogo de ida da semifinal. Lembrando que ontem o Manchester City venceu o Real Madrid por 4-3. Vamos voltar a falar sobre os times de Campinas. Tem uma mensagem de áudio. Vamos pro ar com esta mensagem do ouvinte Bandeirantes. Boa tarde, meus amigos da Band. Boa tarde. Tá tudo bem com vocês todos? Opa. Eu também estou bem, graças a Deus. Eu sou o mineiro taxista aqui do aeroporto. Fala, mineiro. Bugrino da pela até o osso. Aê! Se o Daniel Paulista hoje não mexer no time errado outra vez, ele pode fechar o paletó e ir embora. Pode fechar o caixão e ir embora que ele não dá conta mais, não é verdade? Um abraço para todos vocês e boa programação de esporte a nós todos. Obrigado. Boa jornada. Valeu, muito obrigado ao Mineiro participando conosco. Bom, Tigrão, começo com você. Essa é a palavrinha, né? Quando o time não vai bem, o treinador acaba sendo pressionado. Essa pressão em cima do Daniel Paulista e muitos acreditando que em caso de um insucesso no jogo de hoje, insucesso, um empate ou a derrota, o Daniel Paulista não permanece como treinador do Guarani. E aí, Tigrão? Já o Tigrão, vamos pro CH? Pode ser o CH? E aí, CH, essa palavra, mesma pergunta para você em relação à situação do Daniel Paulista no comando técnico do Guarani. Vai ficar complicado. A pressão é muito grande. Nós entrevistamos essa semana o presidente Ricardo, que não dá mostras de demitir o treinador independente do resultado. Eu sinto muita segurança no presidente em continuar com o trabalho. Eu tenho uma opinião que é a seguinte: independente do que aconteça hoje, até o derby o Daniel Paulista vai. Independente do que acontece hoje ou o que vai acontecer. Eu, por exemplo, não acredito que aconteça um desastre hoje. Desastre é uma goleada. Então, até o derby não acontecerá nenhum tipo de mudança. E eu quero dizer que, respeitando a opinião de todos aí, do ouvinte também principalmente,
Eu continuaria com o trabalho. Eu acho que já a bola vai começar a entrar e o trabalho do Daniel Paulista é um trabalho bom. Tem problemas como qualquer trabalho tem. Como eu tenho convicção do que eu vou falar agora, que o Guarani tem deficiências. O Guarani não tem elenco. O Guarani tem um time que pode ficar arrumado, mas não tem elenco. Não tem peça de reposição à vontade para você trocar esse ou aquele, ou para afirmar o trabalho do treinador está errado. Então, essa é uma opinião minha, né? E eu respeito a opinião de todos. Eu continuaria, independente do que aconteceu hoje, pelo menos até o derby. Daí a gente vai analisando partida a partida, mas por enquanto eu não trocaria. Boles. Bom, e o Tigrão, a mesma pergunta para você com relação ao Daniel Paulista. Então, ontem o CH falou aí da entrevista com o presidente, Ricardo Moisés, né? O tema era outro, mas eu encaixei essa pergunta. O tema era mais essa questão aí da possibilidade da constituição de um grupo de trabalho para analisar a possibilidade do Guarani vir a ser uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol e tal. E eu, no final da entrevista, encaixei o tema Daniel Paulista. E eu percebi o presidente muito tranquilo, mas uma frase dele me chamou a atenção. Ele deu aquela resposta politicamente correta, e nem poderia ser diferente, né? A véspera de um jogo importante e às vésperas de mais um derby, nem poderia ser diferente, entendo a posição dele. Mas eu pensei uma frase que eu gostaria que você dissesse, agora eu estou devolvendo a batata quente aí no teu colo, eu gostaria que você me ajudasse a interpretar essa frase quando eu perguntei. Eu falei da insatisfação muito grande da torcida, que o feedback que a gente recebe aqui, ele é extremamente desfavorável ao Daniel Paulista, que a gente chega às vezes à conclusão de que boa parte da torcida já não tem mais paciência com ele. E o que o presidente achava de tudo isso e o que ele achava dos próximos dias. Mais ou menos foi essa a linha da minha pergunta, depois do jogo de hoje. Ele falou assim, tudo ao seu tempo. Ele não falou, Daniel é o técnico do Guarani, o Daniel gosta de prestígio junto ao CA. Isso quem falou fui eu. Ele não. Ele não disse que o Daniel tem contrato e o Guarani está muito satisfeito, que o contrato será cumprido. Eu acho que a mesma pressão que a gente sente aqui, pressão no bom sentido, o ouvinte quer que a gente dê a opinião de que o Daniel Paulista tem que ser mandado embora. E nós nunca dissemos isso aqui. E o presidente também sente, acompanha as redes sociais, está mais por dentro de tudo do que nós. Ele e os seus companheiros do Conselho de Administração, seus pares. E ele usou na ponta de uma frase, o seguinte, tudo ao seu tempo. Então, como o Daniel Paulista está invicto em derby, e o derby é o chamado campeonato à parte, eu compartilho desse ponto de vista do CH também, de que, independente do que vai acontecer hoje, ele vai até o derby, porque a diretoria também está botando fé que ganha o derby e dá uma ajeitada na casa. E como pode perder o derby, como pode empatar o derby. Mas eu já não senti, e aí é uma impressão minha, não é uma informação, é uma sensação que eu tive, e essa sensação me levou na direção de que o Daniel Paulista não tem mais o mesmo respaldo que ele tinha há 3 ou 4 semanas atrás. Por quê? Porque essa pressão da torcida, ela está realmente com uma intensidade muito grande. É isso, Boles. Eu acho que, independente de nada acontecer hoje, que um insucesso no derby decreta a saída dele e uma vitória prorroga a permanência, mas não dá carta branca e não dá garantia de nada, porque ele já ganhou o derby, ele vem de uma vitória no último derby de 3-0, ele vem de um empate em derby dentro da Casa da Ponte, ele já tinha vencido um outro derby de Campeonato Brasileiro por 1-0, gol do Regis, depois ganhou de 3-0 no Campeonato Paulista, ele teve um empate no Moisés Lucarelli, e até agora a torcida faz aquela festa básica nos 2 ou 3 dias posteriores, aí vem um outro resultado ruim e todo mundo esquece o derby e desce-lhe a marreta, né? E bate com o Guatambu muito forte nas costas dele. E eu acho que o presidente já sentiu isso. Então eu compartilho, sim, do mesmo ponto de vista do CH.
antes do derby, não acredito. Mas, não indo bem contra o Criciúma hoje, empatando o derby, eu já não cravo mais, não. Eu não trocaria, mas eu estou tentando raciocinar com a cabeça do torcedor do Guarani e com a cabeça da diretoria do Guarani, especialmente do seu presidente. Aliás, o Robson Oliveira, aqui no WhatsApp, tá mandando uma mensagem especialmente para você, Tigrão, dizendo o seguinte, ó, Bolis, avisa o Tigrão que aqui na Austrália, o Daniel Paulista já foi demitido, viu, Tigrão? É porque lá ele tá 24 horas, acho que é isso. Ou são 11 horas, 12 horas, eu acho que é. 12. Ele tá 12 horas à frente. Do outro lado do mundo, né? 24 não tem jeito. Ele tá 12 horas na frente. Então ele tá dizendo que já acabou o jogo lá e que o Daniel já deu linha. Espirituoso, um abraço para ele na Austrália, esse país maravilhoso. Como é que é o nome do ouvinte? Na verdade são 13 horas, né? Para Sydney, nesse momento, são 13 horas. Lá são 6h55 da manhã de quinta-feira, Tigrão. É o Robson? O Robson, um grande abraço pro Robson. Bom, então se nós formos raciocinar com a cabeça do Robson, ele já limpou até o armário. Pois é. Bom, ô Gleger, e pra você que já esteve lá dentro e conhece do riscado, nessa situação, o time não vence 6 jogos, o treinador pressionado, né? O pior momento, a pior sequência do Daniel Paulista no comando técnico do Guarani. E entre os jogadores, qual é o papo nesse momento? E também, você que já foi treinador, o que você pode passar com toda a sua experiência para o ouvinte sobre o que estaria passando o Daniel Paulista nesse momento? Bom, primeiro dizer que eu não concordo. Um dos motivos por eu ter, não vou dizer abandonado, né, mas por não querer mais ser treinador, essas coisas, é essa instabilidade, né? Porque, poxa vida, o cara o ano passado levou o time até a última rodada, precisando lá, brigando por uma das vagas, né? Com o time lá no começo, nós todos aqui falávamos e o torcedor também não acreditava, e ele conseguiu levar o time até a última rodada brigando por uma das vagas. Vem o Campeonato Paulista, ele consegue o primeiro objetivo, que é a classificação, enfrenta um Corinthians lá na Arena, né, na Neoquímica Arena, leva a partida para os pênaltis e aí numa infelicidade fica fora. E aí começa a Série B, nós estamos indo para a 4ª rodada, né, Bolis? Essa é a 4ª rodada, exatamente. A 4ª rodada do Guarani, tudo bem, é o último colocado, né? Não conseguiu nenhum resultado positivo ainda de vitória. Mas, gente, tá começando o trabalho. E esse Daniel Paulista é o mesmo, tá? Vou lembrar que o torcedor é o mesmo. É o mesmo Daniel Paulista do ano passado, é o mesmo Daniel Paulista elogiado no Campeonato Paulista, inclusive naquele jogo do Corinthians, que o Guarani ficou nas penalidades máximas e poderia ter avançado, né? Então, tem que ter calma, cautela. Não adianta a gente pegar aqui e ficar... Porque no futebol brasileiro é assim, né, Bolis? A primeiro que é crucificado é o treinador. Então, vamos avaliar com calma. O Daniel tem algumas teimosias, eu não concordo com algumas coisas que ele faz, com algumas escalações, com algumas estratégias de jogo, mas ele já mostrou que tem condição e qualidade. Aí você vai, o cara que tem o conhecimento de todo o grupo, conhecimento do trabalho, os jogadores já conhecem, já sabem o perfil, e aí você vai, manda o cara embora, traz um novo treinador. E a gente sabe como é que é o dirigente de futebol brasileiro, né? Ele totalmente o contrário daquilo que pensa um treinador. Vamos supor, manda embora o Daniel Paulista, os caras vão trazer o Luxemburgo, um exemplo. Um pensamento totalmente diferente. Então, tem que ter um critério. E esse critério é muito mais fácil você manter o treinador que já conhece o elenco, que já sabe os caminhos, que já... Tudo bem, mas o treinador perdeu o elenco, perdeu o vestiário. Aí o problema dele. Ele tem que resolver isso internamente. Eu não acredito nisso. A gente tem visto um Guarani competindo, lutando, correndo, brigando. Quando você vê um time na nhaca, os caras não estão nem aí, andando em campo, né? Aí você pode... Aí acende a luzinha vermelha lá, porque fala, aí é o seguinte, os caras não estão querendo nada com nada. Mas o Guarani, o perfil, a atitude não é essa, hein? E nós falávamos, o Guarani perdeu de 3 do Cruzeiro, e nós falávamos que o Guarani jogou bem, encarou de igual para igual, só ficou no aspecto físico a desejar. E aí acabou não tendo forças para tentar reverter a situação negativa. Ponto.
tecnicamente, taticamente, o Guarani fez uma partida até que razoável. Pra bom, assim, dá para melhorar, claro e óbvio. Então, eu não demitiria o Daniel e daria voto de confiança sim, porque é um cara competente e é um cara que pode reverter essa situação negativa. Ah, mas tem o derby aí pela frente. Calma. Daqui pro derby ainda tem algum tempo. Vamos hoje e traz novamente, resgata novamente essa confiança em cima do bom treinador Daniel Paulista, Boles. É isso, uma vitória, sem sombra de dúvidas, vai trazer mais paz, tranquilidade para o Daniel Paulista e também para o seu elenco. O Guarani precisa vencer hoje o Criciúma, já a 4ª rodada da Bezona. Antes de mais um recado do Batista, o Batistão já está pronto aqui para trazer mais um recado para você. Deixa eu só registrar a participação do Fábio Henrique. Boa tarde, sou favorável a manter o Daniel Paulista. Não tem culpa que o ataque não faz gol. Parte da torcida do Guarani só atrapalha, palavras do ouvinte. Não sei para que esperar perder o derby para trocar o Daniel Paulista. O trabalho não é bom, já faz um tempo. Só foi bem ano passado porque tinha Regis e Bruno Sávio que resolvia Lisca já. É o Fernando do Jardim das Paineiras. Agora são 18h01 em Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se, saboreando o chimichurri da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadas-ervas.com.br. Muito bem, muito obrigado, Batista. Já ele volta com mais dicas e informações para você aqui no Esporte em Debate. Já vamos falar sobre a ponte, hein? O ouvinte tá pedindo, e a ponte? Ninguém vai falar sobre a ponte, a gente vai, claro, falar sobre a Macaca, é que o Guarani entra em campo primeiro. A gente debateu bastante o Guarani, já vamos debater a ponte. Agora são 18h03 em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Garci. E por que não ligou?
Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi, óticasgassi.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que agora há pouco terminou na Inglaterra e o Liverpool venceu o Villarreal por 2-0 e abriu uma boa vantagem no jogo de ida da semifinal da Champions League. Hoje também é dia de Bezona, daqui a pouquinho, prosseguimento da 4ª rodada, 7 da noite no Rei Pelé, CRB Náutico no mesmo horário em Ponta Grossa, Operário e Grêmio, 9 da noite, Guarani e Criciúma, 9h30 em São Januário, Guarani e Criciúma no Brinco, Vasco e Ponte Preta em São Januário. Ontem pela Bezona, o Sport venceu o Ituano por 1-0, Novo Horizontino perdeu em casa para a Chapecoense 3-0, o Brusque em casa venceu o CSA por 2-0, Vila Nova e Tombense empataram por 1-1, o Bahia venceu o Sampaio Correia por 1-0 e o Cruzeiro também venceu o Londrina por 1-0. Na classificação da Bezona, o Bahia é o líder com 10 pontos, Chapecoense é o segundo colocado com 8, o Sport ocupa a 3ª colocação também com 8 e o Cruzeiro fecha o G4 com 7 pontos. Esses 4 times já jogaram na rodada, assim como o Brusque, que é o 5º colocado. A Ponte, nesse momento, ocupa a 12ª colocação com 4 pontos. E os 4 últimos, CSA, 17º, 2 pontos. Novo Horizontino, 18º, com 2 pontos. O CRB é o 19º, com 1. E, nesse momento, o Guarani é o lanterna, com apenas 1 ponto conquistado. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E Decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, estamos de volta com o Esporte Debate desta quarta-feira, 971021493. Você participa conosco. Vamos destacar agora a Macaca, o lateral Norberto, que fez assistência, não foi um cruzamento, foi uma assistência para o gol do Luca, o gol da vitória no último sábado sobre o CRB. Projeta as dificuldades que a Macaca vai encarar enfrentando o Vasco logo mais em São Januário. Eu gostei da volta minha agora, não só da minha como do time. Acho que a gente fez um bom jogo. Só que é um campeonato de regularidade, a gente tem que manter isso, tem que evoluir. Eu ainda não estou, foi meu primeiro jogo depois de um tempo parado. Eu acho que eu vou ganhando a cada jogo, eu vou melhorando, eu vou ganhando ritmo de jogo, eu vou melhorando minha capacidade física para os jogos. Então eu creio na evolução aí nos próximos 2, 3 jogos fisicamente. E espero que tecnicamente e que a gente possa encaixar um time para fazer bons jogos também. Uma coisa que eu bato nos clubes normalmente quando eu chego e vou disputar uma Série B é que é importante ter um grupo de qualidade, é importante ter um grupo com qualidade técnica, com qualidade tática, mas a Série B necessita de muita intensidade também. É isso que o Hélio tem tentado imprimir no nosso grupo, tentado colocar, alinhar essa qualidade técnica que o nosso grupo tem com a intensidade que faz muita diferença na Série B. Vai ser uma partida muito difícil, lá eles estão num momento de pressão muito grande, precisando de uma vitória, eles vão querer impor, querer conseguir essa vitória logo no começo do jogo, vai contar com a força da torcida, vai tentar empurrar a gente e a gente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência para jogar lá e em contrapartida também é saber jogar o jogo. Essa pressão também pode ser desfavorável a eles, caso eles não consigam o resultado. A gente com inteligência lá, eu creio que a gente pode fazer um grande jogo. Vai ser um jogo de nível muito alto e que a gente precisa estar atento. Bom, tá aí o Norberto, já os comentaristas vão falar. Antes, Carlos Batista tem mais um recado para você, ouvinte da Bandeirantes. E eu quero falar agora com vocês sobre o Iga Atacado.
É o seguinte, tem uma mega loja, fiz até a inauguração lá em Sorocaba. Confira a nova loja na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros, e aproveite a maior variedade de produtos no atacado e no varejo. Iga Atacado, qualidade e preço baixo em alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza, hortifruti com frutas e verduras fresquinhas e selecionadas, e também padaria. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz Camil 5 quilos, R$18,98. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, R$2,49. Molho de tomate Stella D'Oro 300 gramas, R$1,09. Sabonete Lux 85 gramas, R$1,89. Essas ofertas valem até segunda-feira, dia 2 de maio. Quer mais ofertas? Confira muito mais nas lojas Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Valeu, Batistão. Bom, vamos começar analisando o time da Ponte Preta para o jogo de daqui a pouquinho contra o Vasco. Eu começo com você, CH, que estará ao meu lado na transmissão, acompanhando o jogo da Macaca. Norberto falou, foi bem o Norberto na sua estreia com a camisa da Macaca, sobre as dificuldades que a Ponte vai ter jogando em São Januário, principalmente com relação à pressão. O Vasco ainda não venceu 3 jogos, 3 empates, a torcida pressionando, foi cobrar o time, a comissão técnica, o técnico Zé Ricardo, no embarque do time no último jogo, por último jogo, quando o Vasco empatou, jogando fora de casa. E aí, CH, quais serão as principais dificuldades da Macaca no jogo de hoje? Bom, existe uma dificuldade que é a principal de todas, que é jogar em São Januário. O time do Vasco vive um momento mais turbulento do que vive a Ponte. A Ponte está pressionada, moralmente os caras estão tentando se recuperar depois da queda do Campeonato Paulista, mas a chapa esquentou lá no Vasco. Torcida intimidando o treinador, jogadores, e o Zé Ricardo está muito pressionado. O Vasco já está patinando na segunda divisão há algum tempo, e esse ano a coisa vai apertar e está apertada para todo mundo. O técnico já não sabe o que fazer. Tanto é verdade, Boris, que hoje, para a escalação de começo, existe uma tendência de uma modificação no time do Vasco em todos os setores. Pode sair o Gabriel Dias, por exemplo, que é zagueiro para a entrada do Léo Matos. O Edmar pode pintar no meio campo como novidade. Lembra do Bruno Nazário? É banco lá, pode jogar. O Matheus Barbosa não tem agradado. Na frente pode pintar o Figueiredo ao lado do Raniel e o Eric. Enfim, são várias dúvidas do técnico Zé Ricardo, que não definiu o seu time. Do lado da Ponte, eu acho que tudo isso é teórico, tá, gente? E eu também não tenho certeza que os problemas da Ponte estão resolvidos se ele manter, por exemplo, o mesmo time que jogou contra o CRB de começo. Cada jogo é uma história, o adversário é diferente, o jogo é fora de casa, não é em casa. Então, eu, por exemplo, para tentar começar a organizar a coisa, eu manteria o mesmo time que começou diante do CRB, que é o Kaique, o Norberto, o Thiago Oliveira e o Fábio Sanches e o Arthur na lateral esquerda, meio campo mesmo. Eu acho que a entrada do Ramon deu equilíbrio ao time, com o Leonaldo e Felipe Amaral, e na frente o Danilo Gomes, o Luca lá, né, solto, mas ele entrando bastante na área, e o Echaporã. É isso que eu faria, não é? Nem tem tanta coisa assim para você debater. Olha, tem 3 opções no banco de reservas que podem, de repente, resolver o problema do Hélio dos Anjos. Não tem. Não tem. Por enquanto, não tem. Pode pintar um jogador, essa rapaziada que veio lá do Atlético de Minas Gerais. Pode ser que, aos poucos, eles vão se encaixando. Mas, a princípio, eu começaria desta maneira. Não entendo. Tem muita gente, não, precisa ganhar de qualquer... Evidentemente que ganhar é o melhor dos mundos. Mas o empate não pode ser desprezado, não. Então a Ponte tem que jogar com muita sabedoria. Aquele detalhe que a gente usa em praticamente todos os jogos do futebol de Campinas fora de casa, que é o seguinte: encaixa nessa partida de uma maneira 100%. Não pode tomar gol rápido. A Ponte tem que ir administrando a partida com intensidade, marcação firme, para não deixar o Vasco pular na frente. Porque aí
a cobrança tem que jogar a carga de responsabilidade toda para o Vasco. É jogar de maneira reativa mesmo. Está lá postado os 3 volantes que estão ganhando aos poucos o entrosamento necessário e joga a bola para o Echaporã, para o Danilo e para o Luca resolverem. Eu acho que o Norberto fez um bom jogo diante do CRB, ele precisa muito da condição física. Nessa entrevista ele destacou isso. Ele até falou de um aspecto que a gente não considerou, que uma explicação, né? Porque o todo da Ponte no Campeonato Paulista foi mal, mas ele destacou um resquício depois que ele pegou aí o Covid, que fisicamente ele andou sentindo além do normal depois que contraiu a Covid. Isso é uma coisa que eu pelo menos não tinha pensado nisso na hora da análise do trabalho dele pós-Covid. Então, se ele tiver inteiro, bem fisicamente, o Arthur parece que aos poucos vai ganhando confiança. Nas laterais, a Ponte está, teoricamente, se acertando. E na zaga, eu espero que o Thiago Oliveira e o Fábio Sanches realizem a partida que eles fizeram diante do CRB, com bastante segurança, com simplicidade, mas com muita atenção. Porque se jogar o Nazário, tem o Nenê, tem o Raniel na frente, o Vasco é um time perigoso e a Ponte precisa ser muito intensa e muito disciplinada para trazer pelo menos para Campinas um pontinho, viu, Boris? Bom, Tigrão, e para você, qual deve ser a postura da Macaca no jogo de logo mais contra o pressionado Vasco da Gama, hein, Tigrão? O Norberto, nessa entrevista que a gente foi soltando aí as pílulas por partes, né? É uma entrevista coletiva para todos os órgãos de imprensa que estavam lá, inclusive a Bandeirantes. Ele fez algumas colocações no outro trecho que me inspiram a dizer o que eu vou fazer agora. Aqui dando uma plagiada aí no Norberto. A Ponte tem que saber jogar o jogo. A Ponte tem que jogar com inteligência. São duas frases que aparentemente são clichês, mas na prática é isso mesmo. Porque essa carência de vitórias do Vasco, essa baita dessa pressão sobre o Zé Ricardo, e outro dia foram lá aqueles brutamontes lá de torcida organizada, que é um negócio inadmissível, né? Foram lá no Galeão, pressionaram o cara e abriram faixa, dizendo que ninguém está satisfeito com o trabalho dele. Aí ele foi querer argumentar, ainda boa gente pra caramba, foi tentar ter um diálogo, os caras falaram assim pra ele, ó, você agora só escuta, não é sua hora de falar, você não vai falar nada, você só veio aqui perto da gente para escutar, nós não queremos ouvir nada de você. E aí descascaram, só faltaram linchar o cara. Esse ambiente hostil que pode tanto, num determinado momento, fazer com que o Vasco venha bravamente para cima da Ponte, liquide o jogo e faça um gol de saída e destrua toda a estratégia da Ponte, como pode ter efeito contrário. Então, por que eu estou pegando essas duas frases aí do Norberto? Porque jogar com inteligência é o seguinte, não adianta entrar na pilha, não adianta começar a tentar meter uma intensidade no jogo que é alta e é uma intensidade do adversário. E para ele orna, para ele se justifica. Para a Ponte não. A Ponte tem que tentar ficar com a bola, tem que tentar, na medida do possível, não marcar tão atrás, tem que tentar, na medida do possível, não dar folga e não dar facilidade para a saída de jogo do Vasco, ou seja, subir essa marcação, dificultar a saída de bola, para que o Vasco comece, de repente, a rifar, preocupado em perder essa bola no seu campo defensivo, e aí devolva mais rapidamente a posse da bola para a Ponte. A Ponte, inteligentemente, não precisa ter muita pressa, mas tem que ter alta concentração, tem que estar todo mundo muito atento, muito ligado, para não sofrer o gol, até aquele período que eu sempre chamo de crítico aqui, que é até 30 do primeiro tempo. Se não sofre até ali, já começa a aparecer algum sinal de desgaste em quem está correndo demais, que é o Vasco.
que vai sair sim para pressão em cima da Ponte, e a Ponte não pode limitar-se apenas a se defender. Ela terá que dar as suas estocadas para preocupar um pouco o Vasco e tentar ter um nível de posse de bola produtivo, não posse de bola de zagueiro para zagueiro, lateralmente ou para trás até perder e tomar o gol. Não, tentar ficar com essa bola, tentar com a bola jogar futebol. Isso é inteligência, isso é jogar e tentar ter um negócio chamado tranquilidade, que não é fácil. Num verdadeiro de um caldeirão, como vai estar São Januário hoje à noite, né? Viram ontem o Boca, como é que sentiu a pressão do Corinthians, da torcida, mas a pressão boa, né? Aquela pressão de vibrar com o time durante os 90 minutos e deixar o adversário louco. É isso que a Ponte vai enfrentar lá hoje. Então é tentar, na medida, volto a dizer, estou usando pela terceira vez, na medida do possível, se isentar um pouco daquilo que está acontecendo fora do retângulo de grama, fora das 4 linhas, fora dos alambrados, do fosso, aliás lá nem fosso tem, para que a Ponte não se intranquilize e não potencialize a sua quantidade de erros que vão acontecer numa partida de alto risco. E aí o que vai acontecer? Esse é o jogo da inteligência. Não deixar de aplicar uns sustos no Vasco e não abdicar de jogar. Não pode abdicar de jogar. Com a bola tem que jogar, tem que agredir. Mas com inteligência, sem se desguarnecer demais. Por exemplo, é inadmissível a Ponte tomar um gol de contra-ataque em São Januário hoje. Quem tem que tomar gol de contra-ataque é o Vasco. E como é que não se toma gol de contra-ataque? Quando você prende pelo menos 3 homens para cortar uma eventual bola comprida, para não ter um mano a mano. Isso é jogar com inteligência. E quanto ao time, né, então nessas palavras do Norberto, eu coloco as minhas também. Tentar jogar o jogo com inteligência e não tomar o gol muito cedo. E alto grau de concentração. E o que significa alto grau de concentração, Polis? Significa o seguinte, você, com esta concentração, planejar antes o que vai fazer para errar menos, para não ficar dando bola para o adversário na sua saída de bola, né? Para se surgir uma chance, tentar ter a frieza da inteligência de planejar antes, mesmo que na fração de segundo, aquilo que vai ser feito na conclusão, como fez o Lucas sábado. A bola chegou, ele já sabia o que ia fazer. Virou o pé, deu a chapa e tirou no contrapé do goleiro e a Ponte ganhou o jogo. É mais ou menos por aí. O time, para não perder aqui a passada, vai ser o mesmo, né? Não acredito em nenhuma alteração com relação ao time que iniciou a partida contra o CRB, né? Fazendo aqueles 3 homens de meio campo, 3 volantes, mas soltando sempre um deles, fazendo 2 de beirada, às vezes o Luca um pouco pelo lado também, mas vai ter que ter uma função centralizada, porque senão ninguém aparece no meio da defesa do Vasco, e uma defesa com o Fábio Sanches, com o Tiagão, com o Norberto, com o Arthur, não é? Com esse meio campo que deu conta do recado, que tem um Amaralzinho, olha aí que perigo. Menino, acho que é a primeira dele fora de casa, segunda, né? Jogou lá em Ponta Grossa. Como profissional, eu quero dizer. Problema, pode sentir o peso, a pressão. O Leonaldo já um pouquinho mais calejado, apesar de garoto também. E o Ramon Carvalho, que entrou muitíssimo bem no time, um jogador inteligente. E esse é o cara que pode virar o meia aí, que pode se colocar em alguns momentos entre os volantes, e ele é um deles, e os 3 homens de ataque de Danilo Gomes, de Luca e do Echaporã. Danilo canhoto do lado direito, Echaporã destro do lado esquerdo. E o Luca vai fazer uma diagonal ou outra, mas terá, em boa parte do jogo, que manter uma posição centralizada. É o que eu vejo do jogo e atribuo, sim. Mas não ganhou de ninguém, vai ganhar da Ponte? Mas é sempre assim. Uma hora tem que ganhar e a necessidade do Vasco é grande. E se não ganhar, cai hoje o Zé Ricardo. Também tem isso. Então a pressão, ela pode ser boa, porque o Vasco entra pilhado e resolve o jogo logo de cara, ou pode ser ruim, porque a bola vai começar a queimar os pés
vascaínos a partir do momento que o tempo começar a ser um outro adversário tão organizado e tão ameaçador como a própria Ponte. É o que eu imagino para a partida e me parece que não tomar o gol até o 35º minuto do primeiro tempo já é um bom começo para a Ponte tentar trazer ponto ou pontos para Campinas. Boles. É isso. Bom, você pode nos acompanhar também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a nossa apresentação, a participação também dos comentaristas, além, é claro, do WhatsApp. Tá valendo a sua participação. Mensagens de áudio, mensagens de texto. A pergunta para a galera, o Fala Galera de hoje, você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte Preta nesta quarta-feira? 971021493. Bom, Gleger Zorzin, e qual deve ser a postura da Macaca logo mais contra o Vasco? O Vasco do garoto Peck, que é bom jogador, e do experiente Nenê, pressionado para o jogo contra a Macaca. Gleger. Você sabe que nós estamos falando aí durante toda a semana sobre esse Vasco pressionado. E assim, claro que pode ser um ponto positivo pro lado da Ponte Preta, mas também pode não ser, tá? Porque aí os caras devem estar lá no vestiário agora. Aliás, agora não, né? Ainda o pessoal deve estar se preparando para o jantar, que deve ser agora às 6h30 aí, normalmente, né? Uma logística normal. E o pessoal tá lá no jantar, os caras estão falando, rapaz, esses caras não vão ficar pressionando a gente não, cara. Vamos para cima desse time da Ponte aí, vamos jogar futebol, né? Vamos colocar em prática aquilo que nós sabemos, vamos largar a vaidade de lado. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que pode ser positivo, às vezes que a Ponte não tem que se apegar com isso, tá? O Vasco tá pressionado, o Vasco, a torcida foi lá, botou pressão no treinador, botou pressão em jogadores. Às vezes não, hein? Às vezes não. Vamos ter que estar muito atenta, na minha opinião. A vitória traz, claro, uma certa tranquilidade ao elenco, resgate de confiança, autoestima, né? Nós escutamos algumas entrevistas aí durante a semana e os jogadores sempre tocando nesse ponto. Nós jogamos bem, fizemos um grande jogo, né, contra o CRB. Foi realmente um bom jogo. Nós vimos uma certa organização no time, nós vimos um posicionamento diferente, nós vimos o retorno de um craque ao time, que é o Luca, jogando numa função que ele sabe jogar, jogando numa função que ele vai ajudar a Ponte, né? Nós vimos ainda alguns jogadores que ganharam aí a confiança do treinador, que ainda precisam evoluir, né? Que é o próprio Echaporã, que é um jogador que tem muito a dar ainda, um jogador que ainda o tempo vai fazer com que ele cresça tecnicamente, até mesmo taticamente. O próprio Danilo Gomes, que é bom jogador, um jogador que tem um sprint legal, um jogador que tem uma leitura de jogo, a hora que tem que ir por dentro ele vai, a hora que tem que ir por fora, então ele tem essa leitura. Jogador que tem base, né? Isso é muito importante. A entrada do Ramon no meio de campo também me agradou muito, né? A Ponte tinha muitos problemas na transição, meio de campo, ataque, e hoje nós não vemos isso. Ele adiantou, né, um pouco mais ali o Leonaldi, né, para jogar um pouco mais à frente, né, deixando o Amaralzinho e o Ramon vindo por trás ali. Eu gostei demais do posicionamento e acho que é por aí mesmo. Você vê, tem o retorno do Norberto na lateral direita, que é um jogador de muita qualidade, né? Hoje estávamos lá no programa Os Donos da Bola, até comentávamos eu e o CH, né? Olha para você ver a jogada, olha para você ver a jogada do Norberto, e chega no fundo, levanta a cabeça, percebe o companheiro livre e faz a enfiada de bola, praticamente que, falando, olha, só bota a bola na rede. E no pé do quem sabe, né? Será que tivesse outro jogador posicionado naquela função do Luca ali, teria botado a bola na rede? Eu duvido muito. Porque o cara é frio, calculista, né? Decisivo, técnico pra caramba, cara inteligente, né? Que no caso é o Luca. Então eu gosto demais, eu acho que é por aí. É um jogo duro, difícil. Se eu estivesse no vestiário agora, como técnico, né? Ou até mesmo um membro de comissão técnica da Ponte Preta, eu falaria exatamente isso, gente. Vamos encarar de igual para igual, vamos competir, né? Vamos correr mais que os caras, vamos lutar. Porque o jogo é duro, é difícil. Aliás, todos os jogos da Série B, né? Eu acho que o discurso é sempre o mesmo de início, né? Depois você vai para o posicionamento, você vai para a sua estratégia. Mas eu acho que, primeiro de tudo, é a Ponte competir, né? Jogar de igual para igual,
encarar de igual para igual, mesmo o Vasco, que pode ser até no papel melhor tecnicamente, mas hoje o futebol mostra, né, Boles e ouvintes, que não é só isso. Se o cara não tiver empenho, se o cara não correr, não se dedicar, não cumprir aquilo que foi determinado, não tiver ligado, principalmente numa bola parada que define os jogos hoje, ele acaba perdendo. E é o que está acontecendo com o Vasco, né? Que era um aí dos favoritos, né? E até agora não venceu, já indo para a 4ª rodada. Mas é um time que tem que estar muito atento, porque com certeza a hora que se encontrar, vai andar na competição. E tomara que não seja hoje, né? Que a Ponte consiga um grande jogo, né? Com uma estratégia bem definida. O Hélio é um cara experiente, um cara inteligente, sabe os atalhos, sabe os caminhos, né? Sabe como motivar esses caras no vestiário. A São Januário provavelmente vai estar lotado, mesmo a torcida, mesmo cobrando, mesmo é o torcedor, né, cara? Ele vai lá sempre para... Bom, agora vai. É hoje o dia da vitória, da primeira vitória, e aí a Ponte tem que ir lá com muita cautela, com muita atenção e concentração para trazer pontos a Campinas. Eu não desprezo o empate não, tá? Pode ir lá e surpreender, conquistar a vitória, levar os 3 pontos, né? Mas um empate é fantástico o resultado para a Ponte jogando. Se eu não me engano, a Ponte com empate ela ultrapassa 2 adversários na tabela. Que já jogaram ontem. Então olha para você ver. O empate, sim, é muito bem visto, muito bem quisto, digamos assim, para esse time da Ponte. E é o que eu penso, viu, Boles? Sem mudanças no time, né? Com uma estratégia diferente, claro, porque está jogando fora de casa, um time que provavelmente vai agredir o jogo todo. E a Ponte tem tudo, claro, está com a confiança, a autoestima lá em cima. Tecnicamente ainda não é o time ideal, mas pode ser que na raça, na garra, na vontade, no empenho e na concentração, traga pontos a Campinas, viu, Boles? É isso, a Ponte no mínimo passa 2 adversários que estão com 4 pontos, porque eles já jogaram, né? O Londrina jogou ontem, acabou perdendo para o Cruzeiro, é o 4º colocado, e o Sampaio Corrêa, que também jogou ontem, acabou perdendo para o Bahia, tem 4 pontos. Na verdade, o Londrina é o 11º com 4 pontos, e o Sampaio Corrêa é o 9º colocado com 4 pontos. A Ponte, nesse momento, ocupa a 12ª colocação, passa esses 2 times, mas também pode ser ultrapassado, como, por exemplo, o Náutico, que tem 3 pontos, e ainda joga nesta rodada logo mais, né, contra o CRB às 7 da noite. Agora são 18h32 em Campinas. Derby Campineiro 203, Guarani Ponte Preta, 8 de maio, 4 da tarde, Estádio Brinco de Ouro. A melhor cobertura você acompanha pela Rádio Bandeirantes. Durante a programação, você já está ouvindo os boletins do Edu Pinheiro contando histórias, os gols e inúmeros confrontos. Você acompanha o derby, muito mais derby, aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus de toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Derby é na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e adquira seu ingresso para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Gassi. E por que não ligou? Nas Óticas Gassi, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Gassi, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Gassi, Gassi. óticasgassi.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, hoje em dose dupla para você, afinal de contas, a dupla campineira já em campo, começando com o Guarani, que recebe o Criciúma, o provável Bugre de Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Eliel, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Marcinho, Júlio César, Bruno José e Lucão do Break ou Nicolas Careca. Já o Criciúma do técnico Cláudio Tencati, de Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes, Léo Costa, Arilson e Marquinhos Gabriel, Felipe Matheus, Rafael Bilu e Thiago Alagoano. Arbitragem de Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia. Na sequência, 9h30 da noite em São Januário, será a vez da Macaca encarar o Vasco. O provável Vasco de Thiago Rodrigues, Gabriel Dias ou Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Riquelme ou Edmar, Yuri, Matheus Barbosa, Bruno Nazário ou Sanches, Nenê Peck, Eric ou Figueiredo e Raniel. Já a Macaca do técnico Hélio dos Andes, de Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Ramon, Danilo Gomes, Echaporã e Luca. Arbitragem de Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Cortag, uma das empresas mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag é especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional
e possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag, uma das mais renomadas do setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas novas tecnologias e constantemente está investindo em inovação e melhorias do seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Conheça mais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Seguimos com o esporte em debate desta quarta-feira. Já, depois da Voz do Brasil, a partir das 8 da noite, Edu Pinheiro, comando Concentração. 9 da noite, Carlos Batista, comando toda a equipe para Guarani e Criciúma. E a partir das 9h30 da noite, vamos estar juntos trazendo todas as informações de Vasco e Ponte Preta que jogam em São Januário. Fala, galera, a participação da galera conosco. Você acredita nas vitórias de Guarani e Ponte Preta nesta quarta-feira? 971021493. Vamos com as mensagens e os nossos comentaristas vão debater também, vão opinar sobre os temas. O Wagner está dizendo que hoje eu vi um programa de esportes do Rio de Janeiro e o apresentador disse que o Vasquinho iria jogar com ninguém. Outro dia foi o presidente do Grêmio em relação ao Guarani, palavras do nosso ouvinte. É incrível, não? Fora de Campinas é como se os clubes da cidade não existissem. Já tivemos mais respeito, hoje nem isso. Olha, Wagner, é difícil comentar, porque assim, eu confio na sua participação e no que você relatou, porque a gente não ouviu o que de fato acabou falando este apresentador. Mas aqui o Grupo Bandeirantes, e eu tenho também para comigo, desde quando eu me formei, que a gente tem que ter respeito acima de tudo, né? E a gente precisa comentar com embasamento e não só com o coração. Então esse tipo de situação é profundamente lamentável, né? Se de fato isso ocorreu, é um desrespeito para com um clube centenário, um time de história, de tradição, no caso a Ponte Preta, e como ele colocou também do dirigente do Grêmio que falou em relação do Guarani. É lamentável, né? Só temos que lamentar se isso realmente acabou ocorrendo. Falta seriedade por parte, repito, se isso realmente ocorreu deste apresentador carioca. Um grande abraço também para o Rubens Coelho do Costa e Silva. Ele mandou um vídeo aqui de um golaço do meia Vitinho da Ponte Preta. Eu acho que é a categoria sub-17, eu acho, porque o Rubens não colocou. No jogo contra a União São João em Araras, Campeonato Paulista, o Vitinho fez um gol um pouquinho depois da risca do meio campo. Foi um golaço, hein? Inclusive eu vou passar esse vídeo aqui para a nossa produção, para se houver a necessidade, e caso a nossa produção queira, para colocar na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, porque realmente foi um golaço nesta partida contra a União São João de Araras. Muito obrigado aí ao Rubens Coelho do Costa e Silva. Tem mais mensagens aqui. O 1524 é o Gustavo de Hortolândia. Essa é boa para que a gente possa analisar com os nossos comentaristas. Vocês acham que o Nenê tem que ser marcado individualmente no jogo de hoje ou por zona? E aí, CH, eu começo com você. Nenê é o tema do nosso debate agora. Não, eu acredito na marcação mais por zona, individualizado não. Não que o Nenê não mereça a preocupação, claro que merece. O Nenê tem uma bola parada muito forte, chega bem na frente, é um cara que dá assistência, mas eu marcaria o Nenê por zona. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre Nenê, que é o principal jogador do Vasco? É um jogador muito bom tecnicamente, apesar de veterano, mas um jogador que ainda desequilibra, né? O CH conheceu bem o Nenê nos seus áureos tempos de Paulista de Jundiaí, depois correu o mundo jogando bola, Europa, grandes equipes, né? Uma passagem muito boa no Fluminense. E agora, longevidade, algo incomum para os dias atuais no Vasco da Gama. É um jogador que precisa, sim, de uma atenção especial. Não sei se uma marcação individual, porque hoje em dia isso no futebol está muito difícil, né? De repente o Nenê fala, tá bom, você vai ficar me marcando, eu não vou jogar. Eu não vou pedir a bola, pode ficar aqui comigo. E aí, esse cara que está marcando o Nenê vai ser um a menos para a Ponte? Ah, mas o Nenê é um a menos para o Vasco. Aí uma que ele pega, ele pode definir.
Então, acho que individualizar, não. Mas dar espaço também não. Ele realmente ainda é um jogador muito acima dos padrões da Série B. Olha, o Clefor acabou de mandar mensagem aqui pra gente em relação àquilo que o ouvinte, o Wagner, falou sobre este apresentador de um rádio, TV, enfim, do Rio de Janeiro, que desrespeitou a Ponte, se referindo ao jogo de hoje contra o Vasco. Na opinião do Clefor, os times de Campinas fazem por merecer. A Ponte caiu no Paulista e o Grêmio meteu 3 no Guarani. Então, o dirigente não estava errado ao dizer que seria melhor ao invés do Palmeiras. Olha, eu respeito a sua opinião, Clefor, mas acima de tudo, o jornalista, ou o radialista, quando ele abre o microfone, não pode falar besteira, assim como também o dirigente, né? Acima de tudo, respeito para com os times e os adversários. Boa noite, Rádio Bandeirantes, estou ouvindo vocês aí, já dá logo o nome do camarada do Rio de Janeiro. Ficar de fofoquinha aí. É o 6204. O grande problema é que o Wagner não escreveu aqui quem é esse apresentador. Bom, sobre o Nenê a gente já falou. Boles, equipe da Band. Guarani ganha de 1-0, a Ponte perde de 3-0. Abraços para o Gleger, é o Roberto japonês. Boa tarde, amigos. Com respeito ao Daniel Paulista, ele já passou da hora de sair. E a torcida inteira do Guarani, culpada. Vocês da imprensa que ficam defendendo o técnico ruim apenas por fazer algumas partidas boas. Vocês precisam ser racionais. Gleger, quantas vezes você criticou o Daniel Paulista no passado por mexer mal e entregar o jogo? Você tá lembrado? Lembra do jogo contra o CRB? Lembra do jogo contra o Confiança? Não subimos em 2021 por culpa desse técnico ruim. Vocês acham que a torcida do Guarani não entende de futebol? Interrogação. Se o presidente tiver um pouco de respeito pelo clube, manda ele hoje embora. Abraços. Ele acabou não assinando a mensagem, mas eu consigo aqui identificá-lo como Severino Costa, 5570, se referindo ao Daniel Paulista. Bom, é sempre necessário esclarecer que a imprensa não tem culpa nenhuma em relação a esse processo. A imprensa não entra em campo. A imprensa não faz gol, a imprensa não escala o time para jogos importantes, jogos decisivos. A imprensa não perde, não ganha nem empata jogos. Então, com todo respeito ao nosso querido ouvinte, a imprensa não tem nada a ver com esta situação. São pontos de vista. Alguns preferem que o Daniel Paulista permaneça, outros preferem que o Daniel Paulista saia. Como estamos em uma democracia, a gente respeita todas as opiniões. Bom, aqui eu já registrei também, a Ponte caiu, já falamos aqui, o Guarani perdeu de 3-0 e assim sucessivamente. Siga mandando, participando conosco, ainda daqui a pouquinho na lata, hein? Finalzinho do programa tem o na lata 971021493, agora são 18h48 em Campinas. E eu quero falar agora da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões e manutenções? Sim, isso é possível. A Angel Tour tem esta solução com o menor custo do mercado para você. Mensalidades a partir de R$ 1.799. Carro por assinatura. Você já ouviu falar? Tudo incluso. Só abastecer e pagar a mensalidade de R$ 1.799. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduz o seu custo alugando um carro para você ou então uma frota pesada. É referência em Campinas e toda a região. A Angel Tour está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Alugue onde desejar em qualquer lugar do Brasil. Faça contato, faça a cotação pelo WhatsApp 95321 5444. Ou então no telefone fixo 2512-3333. E diga que você escutou a propaganda da Angel Tour aqui na Rádio Bandeirantes para obter um desconto especial.
95321-5444 e o telefone fixo 2512-3333. Angeltour.com.br com carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.799. Lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, na Rua Pereira Tangerino 91. Tem também Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, São Paulo, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, enfim, em todo o interior do estado de São Paulo, Angeltour. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô? É da Ótica? Sim. Meus óculos quebraram e preciso de um novo urgente. Quanto tempo demora para ficar pronto? Mais ou menos 10 dias. Porque enviamos para o laboratório e sempre atrasa. Estou sem enxergar nada direito. Deveria ter ligado para as Óticas Garci. E por que não ligou? Nas Óticas Garci, 90% dos óculos ficam prontos em 1 hora. A única com laboratório próprio, digital e preço de fábrica. Venha conhecer a nossa unidade em Campinas, na Rua José Paulino, 462, Centro de Campinas. Óticas Garci, o shopping dos óculos e o melhor custo-benefício do mercado. Garci, Gassi. óticasgarci.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas e de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia. Filé de frango R$ 24,90 o quilo. Sobrecoxa R$ 13,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus
39,90 o quilo. A Mites Bife aceita vários cartões de alimentação e cartões de crédito. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Qualidade e preço justo você pode confiar. É com o Denilson Alves, profissional com mais de 20 anos de experiência no ramo. Mites Bife, tudo no capricho. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate na Bandeirantes. Muito bem, antes do Na Lata, só para registrar aqui a participação do Vanderlei, da Vila Santana, dizendo que a Macaca vence por 2-1 hoje, e o ouvinte, o Carlos de Souzas, ressalta que o Guarani cai muito no segundo tempo, a parte física, o time morre fisicamente. Beleza, tá registrado a participação da galera. Vamos então pro Na Lata. Responde na lata. Agora eu quero ver, hein, com o CH, com o Tigrão e também com o Gleger. E quem começa hoje é o Tigrão. Tigrão na lata. A vinda de Jorge Jesus ao Brasil pode pressionar outros técnicos, Tigrão? Acho que pode sim. Eu acho que ele não veio só para matar saudade, para passear, para ver o carnaval. Mete pressão sim. Palpite para a final da Liga dos Campeões da Europa. Comigo também ou você vai rodar a equipe? Não, eu vou com você. Não, vamos fazer o seguinte então, Tigrão. Você manda, eu vou rodar a equipe, pode ser? Roda a equipe, assim você me deixa respirar. Segura, Tigrão. Segura, Tigrão, já diria do Pinheiro. Bom, CH, para você, hein? A vinda de Jorge Jesus ao Brasil pode pressionar outros técnicos? Não há dúvida, pressiona sim. E para você, Gleger Zorzin? Ô Boles, com certeza, né? Jorge Jesus no Brasil, a grande maioria dos treinadores aí podem sim se sentir pressionados. É o Mister Jorge Jesus, que saudades a torcida do Flamengo tem do Mister. Bom, vamos lá, Tigrão, qual o seu palpite então para a final da Liga dos Campeões da Europa? Me dá as duas semifinais aí, Boles, por favor. Olha, hoje o Liverpool ganhou do Villarreal por 2-0, jogo de ida, a volta na Espanha, no mês de maio, evidentemente, e ontem o Manchester City, na Inglaterra, venceu o Real Madrid por 4-3, Tigrão. Real Madrid e Liverpool. E para você, CH? Final inglesa, Liverpool e Manchester City. É, os dois que venceram na ida, jogando em casa. E para você, Gleger Zorzin? Para mim, a final da Champions League, Manchester City e Liverpool. Tá certo, um duelo inglês. E para fechar, o Brasil confirma amistoso contra o Japão em junho. Você acha que o técnico Tite ainda pode fazer experimentos na equipe, Tigrão? Deve fazer. A Copa é só em novembro. Deve fazer experimentos, não. Deve dar oportunidade para jogadores que estão jogando muita bola. Quer um exemplo? E de um corintiano, e é na lata. Na lata? Na lata. Ele tem que levar o Danilo para a seleção. Ele tem que levar o Rafael Veiga para enfrentar o Japão e sentir o comportamento deles com a amarelinha. Beleza, valeu, Tigrão. Até logo mais na Jornada Esportiva da Bandeirantes. Aquela que começa hoje e termina só amanhã. Boa noite, um abraço, até já. Valeu, esse é o Tigrão. Vamos lá, CH, e para você, o Brasil confirma amistoso contra o Japão em junho. Você acha que o Tite ainda pode fazer experimentos? Deveria, mas não vai fazer não. Ele já tem o grupo formado. Poucas serão daqui para frente novidades na seleção brasileira. Beleza, CH, te espero logo mais para Ponte Preta e Vasco, tá combinado? Estaremos juntos, combinado, um abraço. Beleza, esse é o CH, o bate pesado. E para fechar, você, Gleger Zorzin, olhar técnico da Bandeirantes, diz aí, Gleger. Não, eu acredito que não seja o momento para fazer experimentos, Boris. Nesse jogo com o Japão tem que ir com força máxima.
Beleza, tá falado. Gleger Zorzin, que também estará conosco hoje. Toda a equipe trabalhando, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, Edu Pinheiro, comando Concentração, 9 da noite, com a transmissão de Carlos Batista. Tem Guarani e Criciúma. E a partir das 9h30 da noite, vamos acompanhar Vasco da Gama e Ponte Preta. Para fechar aqui, eu disse agora há pouco sobre o menino, né? Que fez um golaço um pouco depois da risca no meio campo. É o Campeonato Sub-20. A Ponte Preta jogou contra a União São João de Araras. E o Vitinho, o garoto Vitinho, tem 18 anos, jogou com o DG e com o Amaral, né, que estão atualmente fazendo parte do elenco profissional da Macaca e vem fazendo bonito nas categorias de base. E até o ouvinte diz aqui, precisa ter mais oportunidades no time profissional. Deve ter, né, porque o Hélio dos Anjos gosta de trabalhar com a base. Estamos encerrando o Esporte em Debate desta quarta-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e até logo mais aqui na Bandeirantes. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes.